Olá, meu nome é Viviane Cardoso, sou aluna da Faculdade Milton Campos, integrante do Ecossistema Ânima e membro da Oficina de Estudos Interfaces do Processo Civil com o Processo do Trabalho, o IPC-PT. No final de 2022, a oficina lançou o seu quinto livro, chamado O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência do Processo do Trabalho. Nessa obra, diversos autores utilizaram julgados, sejam de tribunais regionais do trabalho, do TST ou até mesmo do STF, para trazer um entendimento doutrinário e aspectos jurídicos relevantes e controversos a respeito. Hoje, neste podcast, conversarei com uma das autoras do livro, doutora Clarice Queles Fonseca, que escreveu o artigo Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC 66, o fim da presunção da relação de emprego em caso de pejotização. Doutora Clarice, antes de começar, se apresente, por favor, para quem está nos ouvindo. Oi, Viviane, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui hoje participando desse podcast e de volta à faculdade onde eu graduei em Direito e concluí o mestrado em Direito das Relações Econômicas e Sociais. Eu fui advogada trabalhista por 8 anos e atualmente sou analista judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Bem, antes de entrarmos no mérito propriamente do artigo, eu gostaria de pedir que você contextualizasse o tema, nos contasse um pouquinho sobre o que ele fala, por que você escolheu esse tema. Claro, vamos lá. Como você já antecipou, nesse livro da oficina nós desenvolvemos artigos a partir de decisões dos tribunais em matéria trabalhista, em especial matéria processual. E o julgado que eu escolhi, apesar de não ser específico de uma questão processual trabalhista, tem o potencial de orientar a aplicação do direito na justiça especializada, além de reforçar, vamos dizer assim, uma posição que vem se consolidando na nossa Corte Constitucional em relação ao direito do trabalho. Mas, voltando à contextualização, em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal publicou a decisão que julgou procedente a ação declaratória de constitucionalidade número 66 para testar a validade de um artigo de lei tributária que previa a prestação de serviços intelectuais por pessoas jurídicas, com a consequente aplicação dos regimes fiscais e previdenciários próprios. E a relevância que eu vejo dessa decisão para o direito do trabalho passa em especial pelos fundamentos utilizados no voto da decisão, que reforçaram a liberdade dos contratantes em estabelecer o regime jurídico que eles gostariam de adotar na prestação de serviços. Isso porque no direito do trabalho, essa chamada pejotização sempre foi vista com maus olhos e rechaçada. Eu procurei analisar, então, se esse julgamento pelo STF, uma ação constitucional, poderia de alguma forma impactar nos julgados trabalhistas dessa matéria. Eu sei que é um tema muito controverso, que traz debates até bastante passionais sobre o assunto, mas que eu acho que deve ser constantemente debatido e estudado. Certamente, doutora Clarice. Para a gente entender melhor, você poderia explicar, por favor, sobre o que fala esse artigo de lei? Sim, trata-se do artigo 129 da Lei 11.196 de 2005. Essa é uma lei que instituiu regimes tributários e alterou diversas leis e decretos nas áreas previdenciária e fiscal. Esse artigo em específico dispõe que a prestação de serviços intelectuais, seja de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, sujeita-se tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas para fins fiscais e previdenciários. Essa é a redação do artigo. Mas por que foi necessário o ajuizamento de uma ação de declaração de validade? Eu pergunto porque a prestação de serviço por pessoa jurídica não é proibida, correto? Então, qual era a controvérsia acerca dessa validade? Realmente, Viviane, a prestação de serviço por pessoa jurídica ela nunca foi proibida. O objetivo dessa ação não foi simplesmente garantir essa possibilidade, mas o que a Confederação Nacional de Comunicação Social, que foi a parte que ajuizou essa ação declaratória, pretendia, era que os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública se abstivessem, deixassem de desqualificar as relações jurídicas estabelecidas com base nessa Lei 11.196. Vou explicar.
apesar do ordenamento jurídico realmente não vedar a prestação de serviços por pessoas jurídicas e haver o artigo 129 dessa lei expressamente autorizando a prestação de serviços intelectuais por PJ, era muito comum, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal, que fosse afastada a aplicação da lei e reconhecida a nulidade da prestação de serviço através da pessoa jurídica, que eles chamavam isso de pejotização, né? Embora não fosse declarada expressamente a inconstitucionalidade desse artigo de lei. A consequência disso, né, dessa declaração de nulidade da prestação de serviço por pessoa jurídica, era a aplicação do regime fiscal e previdenciário das pessoas físicas e, no âmbito do direito do trabalho, o reconhecimento da relação de emprego. Essas decisões, elas possuem uma expressiva repercussão financeira para ambas as partes. Então, o que se pretendeu com o juizamento dessa ação foi justamente reforçar e debater os limites, né, da liberdade dos contratantes em escolher e eleger, né, o regime jurídico que ia ser adotado na prestação de serviço para realmente terem uma segurança jurídica e não serem no futuro surpreendidos com uma decisão descaracterizando a forma de prestação eleita. Ah, entendi. Então, o objetivo da ação foi justamente reforçar a legalidade da prestação de serviço por pessoa jurídica. Agora, especificamente em relação ao direito do trabalho, que é o foco dos nossos estudos, né? O que seria essa pejotização? E por que ela é objeto de tantas críticas? Então, para o direito do trabalho, o direito do trabalho, na verdade, chama de pejotização, é essa situação na qual a personalidade jurídica ela é utilizada de uma forma desviada de sua verdadeira natureza. Quando, através de uma pessoa jurídica, você disfarça uma relação de emprego com o objetivo de reduzir os encargos incidentes nessa forma de contratação, além de suprimir diversos direitos que são garantidos na lei e na Constituição. São inúmeras as críticas que essa forma de contratação fraudulenta recebe e justas as críticas feitas. Para citar aqui, né, um grande doutrinador do direito do trabalho, também ministro Maurício Godinho Delgado, a simulação de um contrato de trabalho através da pessoa jurídica, ela precariza a prestação de serviços, ela retira do trabalhador todo um arcabouço normativo, né, toda uma proteção de lei constitucional e infraconstitucional que garante sua segurança e a sua saúde. Ela fragiliza a noção de centralidade da pessoa humana nas relações sociais e ainda dribla as normas de inclusão das pessoas mais vulneráveis no mercado de trabalho. Outro ponto que eu considero sempre muito importante falar sobre um efeito, né, negativo da pejotização é o enfraquecimento do sistema previdenciário público, porque há uma substancial diminuição das contribuições. E essas contribuições do sistema previdenciário elas servem justamente para garantir a subsistência das pessoas em momentos de impossibilidade laborativa, por exemplo, na velhice, com uma enfermidade, algum acidente tenha sofrido, uma licença maternidade, dentre várias outras. E outra crítica também, ela passa pelo próprio princípio constitucional do valor social do trabalho, que essa mercantilização do trabalho, ela violaria a dignidade da pessoa humana do trabalhador, que acabaria se sujeitando a qualquer condição desfavorável que fosse imposta, como condição para ele inserir no mercado de trabalho, porque ele precisa garantir a subsistência. Então, acaba aceitando, né, a condição desfavorável ou qualquer requisito que for imposto. Então, né, principalmente por essas razões e várias outras, né, a gente pode aqui falar uma tarde inteira sobre os efeitos negativos da pejotização, mas de forma bastante firme, a jurisprudência trabalhista ela posiciona de forma contrária a essa pejotização, né, quando ocorrida de forma fraudulenta. Nossa, realmente são muito significativas, né, as consequências negativas da pejotização. Mas qual é o outro lado dessa história? Quais foram os fundamentos utilizados na decisão do STF para respaldar a prestação de serviço por pessoa jurídica? Pois bem, a relatora desse processo, que foi a ministra Carmen Lúcia, e para, né, admitir o processamento dessa ação constitucional, para ela analisar qual era a controvérsia jurídica relevante, ela destacou a incerteza que era gerada tanto aos prestadores de serviço quanto aos tomadores de serviços intelectuais pelos órgãos da administração pública e pelo Poder Judiciário. Isso porque esses órgãos, muitas vezes a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade,
impunham um regramento previdenciário e fiscal mais gravoso do que aqueles destinados à pessoa jurídica. Ou seja, ainda também reconhecia o vínculo empregatício, no caso da Justiça do Trabalho, né, entre a pessoa física e o tomador de serviço. E, como já disse, isso implica em diversas repercussões financeiras que aumentam muito as contribuições previdenciárias, fiscais, além de todas as verbas trabalhistas. E, na visão da relatora, haveria um comprometimento da segurança jurídica e do equilíbrio mesmo das relações firmadas, além de um prejuízo ao livre exercício da atividade empresarial e do desenvolvimento econômico. O que a ministra relatora entendeu, né, é um processo que foi julgado por maioria, foram vencidos apenas o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber, foi que esse artigo 129 da lei harmoniza com as diretrizes constitucionais, especialmente considerando que a livre iniciativa é um dos princípios fundamentais da República Federativa Brasileira. Então, houve então a presunção de legalidade dessas pessoas jurídicas prestadoras de serviço. Mas essa presunção ela é absoluta? Eu pergunto porque um dos grandes princípios do direito do trabalho é justamente a primazia da realidade sobre a forma. Então, como que ficam as hipóteses de fraude? Não, Viviane, de forma alguma a presunção da legalidade é absoluta, né? Não foi isso que foi decidido. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, até de uma forma bastante destacada no voto, ela pontuou que a opção pela prestação de serviços através da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de avaliação da legalidade, tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário, sendo que essas condutas que ela chama de maquiagem do contrato, elas estão sim sujeitas ao questionamento judicial, mesmo porque não existe qualquer direito ou garantia absolutos. O que se entendeu foi que na análise de um contrato entre o prestador de serviço e tomador, deve haver uma mínima interferência na liberdade econômica constitucionalmente assegurada, conferindo mais uma certeza e um equilíbrio nessas relações econômicas e empresariais. Bem, feitas essas explicações do que foi decidido e da visão da Justiça do Trabalho quanto à pejotização, fale para a gente um pouquinho sobre a hipótese do seu trabalho, o que é a presunção da relação de emprego e como essa decisão do STF pode afetar. Então, para o direito do trabalho, a prestação de serviços, por regra, ocorre sobre a forma da relação de emprego. E o entendimento que tem na súmula 212 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, é no sentido de que, se for admitida a prestação de serviços, presume-se que há uma relação de emprego. Assim, cabe à empresa o ônus, o dever processual de demonstrar que a relação de trabalho que ali ocorria era diversa da relação de emprego. Eu vou explicar em outras palavras. Ainda que exista uma pessoa jurídica, formalmente constituída, caso seja ajuizada uma ação trabalhista na qual se requeira o reconhecimento do vínculo empregatício, a presunção será que ali havia uma relação de emprego. E a empresa que deve provar que, na verdade, aquela PJ era regular e aquela prestação de serviço não era uma relação de emprego. É quase que reconhecer uma presunção da fraude da constituição daquela pessoa jurídica. É inegável que existe uma tutela diferenciada da prestação do trabalho empregatício, com carteira assinada, que a gente chama, regida pela CLT e protegida pela CLT, considerando todos os direitos também elencados no artigo 7º da Constituição, bem como a existência de uma própria justiça especializada para assegurar todas essas garantias e direitos conquistados aos empregados. E a decisão proferida pelo STF, ela não alterou de forma alguma os requisitos para a caracterização da relação de emprego. Eles seguem sendo aqueles que a gente sempre estudou, a pessoalidade, a onerosidade, não eventualidade, a subordinação, e também não afastou a possibilidade desses contratos firmados entre contratante e contratado serem analisados pelo Poder Judiciário. O que, a meu ver, essa decisão sinalizou foi no sentido de um reconhecimento da legitimidade de contratação da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. E, pelo menos ao meu ver, é incompatível com essa tese firmada a presunção da relação de emprego pela simples admissão da prestação de serviços por uma pessoa jurídica, no caso desses serviços intelectuais. E o que eu defendo no meu artigo é que o princípio da primazia da realidade ele deve ser aplicado
com igual rigor, tanto para reconhecer e coibir a fraude, como também para assegurar que as novas formas contratuais, pactuadas livremente, de forma regular, sejam válidas. E, considerando esse cenário, já estou até me alongando demais, no meu ponto de vista, eu entendo que, estando as partes diante desse contrato de prestação de serviços intelectuais regidos pela Lei 11.196, não mais incidiria essa súmula 212 do TST, uma vez que o STF, no controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu como presumivelmente válido outro modelo de contratação. Então, o STF prestigiou a autonomia negocial das partes, correto? Essa foi uma decisão isolada? Ou é possível dizer assim, que confirma um viés já adotado em outros julgados? Não, é isso mesmo. A gente pode falar que realmente houve um reforço da autonomia negocial das partes e essa não é uma decisão isolada do STF, mas até bastante coerente com aquilo que a Corte vem decidindo em matéria trabalhista. Por exemplo, o STF, em outros julgamentos, já sinalizou o prestígio dado à autonomia das vontades das partes e à livre iniciativa, por exemplo, na ADP 324, que entendeu pela validade da terceirização das atividades meio e fim, superando o teor da súmula 331 do TST, que presumia-se fraude à terceirização de atividade fim, e também no julgamento do RE 590415, no qual foi reconhecida a validade da ampla quitação das verbas decorrentes da relação de emprego ao empregado que aderir ao plano de dispensa incentivada, previsto em vários acordos coletivos, também como empresa. Ou seja, só desses dois outros casos, houve um prestígio realmente do STF à autonomia da vontade das partes. Considerando que o resultado desse julgamento foi publicado em março de 2021, hoje, na data da gravação deste podcast, 1 ano e meio após a decisão, como que você tem visto o Judiciário aplicando a tese formada na ação declaratória de constitucionalidade 66? Então, eu até confesso que antes de vir para gravar esse podcast, eu tenho uma pesquisada em jurisprudência, coloquei lá, a DC 66, para ver, decisões novas, como é que isso realmente estava sendo aplicado. Eu encontrei diversas decisões mencionando a ADC 66 para reconhecer a legalidade da prestação de serviço por pessoa jurídica, ao mesmo tempo que foi possível encontrar diversos acórdãos criticando essa decisão da Suprema Corte, indicando que estaria sendo prestigiado um princípio constitucional da liberdade econômica e, por outro lado, mitigando o princípio da primazia da realidade sobre a forma, que é um grande princípio do direito do trabalho, como você mencionou anteriormente, enfraquecendo as relações de trabalho. Mas aqui eu volto a lembrar que a decisão do STF ela não deve, de forma alguma, ser utilizada para chancelar as fraudes e nem uma tentativa de esconder a relação de emprego disfarçada de outros arranjos contratuais. O que se defende, que eu defendo pelo menos, é que essa decisão ela veio muito para reforçar um ônus argumentativo do Poder Judiciário trabalhista ao proferir decisões que afastem a estrutura jurídica adotada pelas partes para a prestação de serviços e reconhecem a relação de emprego, devendo adentrar de uma forma bem específica e detida nos elementos caracterizadores da relação de emprego e não simplesmente reconhecer um vínculo diante de uma pejotização, falar, isso é uma pejotização, e isso é maléfico para o empregado, isso é uma fraude, então isso aqui é uma relação de emprego. Então, para mim, o aspecto mais importante que eu veria seria um reforço dessa argumentação de demonstrar bem nitidamente os elementos caracterizadores da relação de emprego. Bem, estamos chegando então ao final deste podcast. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Clarice Queres Fonseca e gostaria de lembrar para aqueles que se interessarem ou que quiserem aprofundar no tema, que esse e todos os outros artigos da Oficina de Estudos IPCPT já estão disponíveis no livro Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho, da editora Arraes. Até a próxima!